Segundo escreveu João, capítulo 4, e a partir do verso 46. Fique ligado, Deus ele tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Nos diz assim a palavra do bom mestre: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o, suplicando-lhe que fosse curar o seu filho, que estava à beira da morte. E disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. E o oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho vive. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram e ele ao seu encontro com a notícia de que o menino estava vivo. E quando perguntou que horas que o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. E assim creram eles e todos de sua casa, e foi esse o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. E você diz amém, amém, por essa bendita e poderosa palavra. Ainda vamos orar, levantar a Deus uma oração e pedir que o Senhor ele venha tomar a frente desta palavra, que o Senhor ele venha falar aos corações. Você que está aí na penitenciária do Ipaba, está ligadinho aí no programa Deus Proverá, fique ligado. Deus ele tem uma palavra ao seu coração. Você que está aí no hospital, fique ligado. Deus ele tem uma palavra ao seu coração. Você que está no momento difícil da sua vida, você que está passando um momento único, fique ligado, porque Deus ele não despede o seu povo de mãos vazias. Deus ele sempre tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que venha tomar a frente dessa palavra. Ó Deus, fala Jesus conosco nesta noite. Ó Deus, faz a tua obra, faz o teu querer em nosso meio. Ó Deus, fala através do teu Espírito Santo aos corações. Fala, ó Deus, o que nós precisamos ouvir, é o que nós te pedimos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado ouvinte, você que está ligado aí no programa Deus Proverá, é muito bom falar do amor de Deus. É muito bom pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que tem poder para salvar, mudar, libertar o mais vil pecador. Mas muita gente, por não entender, muita gente, por não conhecer e não ter aprendido da maneira correta, quando olha para alguns textos da Bíblia, não consegue interpretar e não consegue entender. O nosso Jesus, certa vez ele vai dizer:
que é importante o homem ter conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento. Nós vemos o apóstolo Paulo também instruir e dizer: crescei na graça e no conhecimento. Conhecimento de quê, diácono Ronan? Conhecimento das santas palavras de Deus. É muito importante nós termos entendimento das coisas do Senhor, entendimento da palavra de Deus, porque com esse entendimento nós podemos compreender os textos, a Bíblia, quando alguém prega o Evangelho, quando alguém fala a palavra de Deus, a gente consegue pegar essa verdade e aplicar em nossa vida. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vemos que o ministério de Jesus foi um ministério diferente. E a Bíblia, ela não foi escrita originalmente em português. A Bíblia, ela não foi escrita no Ocidente, mas ela foi escrita no Oriente. A Bíblia, ela não foi escrita agora, no ano 2022. Mas a Bíblia, ela foi escrita há mais de 1000 anos atrás. Então a Bíblia, ela não foi escrita aqui na nossa cultura. A Bíblia, ela foi escrita em outra cultura. Nós temos contextos históricos que envolvem o contexto da Bíblia, a palavra de Deus. E quando nós olhamos para esta passagem, nós percebemos que Roma, quando Jesus estava desempenhando o seu ministério terreno, era a senhora do mundo. Roma, ela mandava. O Império Romano era o império mais poderoso do mundo naquela época. Roma, ela subjugava o povo de Deus. Roma, ela subjugava as nações. O Império Romano era foi um império tão cruel que o cidadão romano, ele tinha benefícios que outros cidadãos que não eram cidadão romano não tinham. Havia toda um sistema que envolvia o ser ou não ser um cidadão romano. Você poderia também, se fosse um homem de aquisição, comprar a sua cidadania romana e se tornar um cidadão romano porque você comprou. Quando nós olhamos para João, no capítulo 4, e a partir do versículo 46, nós percebemos que aqui um oficial do rei, o filho dele, estava acamado, estava doente em Cafarnaum. E esse oficial, ele ouve que Jesus, ele estava vindo da Judeia para a Galileia. Então, a primeira atitude que esse homem teve é procurar a Jesus. E quando nós olhamos para este homem, nós percebemos que ele era um oficial do rei, ou seja, ele era um oficial do império. Ele era um homem de patente. Ele era um homem de poder, que tinha poder, era um homem que tinha poder aquisitivo, um homem de influência. Mas mesmo sendo um homem de influência, este homem, ele, quando as dificuldades, quando a provação, o dia mau se instala dentro da casa dele e vai sobre a sua casa, a sua família, nós vemos este homem procurando a Jesus.
Jesus é a melhor decisão que o homem e que a mulher pode tomar na sua vida. Sábio é aquele que procura Jesus num momento de alegria, num momento de abundância, num momento de fartura. Jesus é a melhor decisão que um homem pode tomar. Jesus também é o amigo perfeito das horas de dificuldades. É o amigo certo das horas incertas. É aquele amigo que sempre vai te entender mesmo em a situação, qualquer situação que você esteja vivendo. Mesmo se você estiver errado, mesmo se você estiver tropeçado, mesmo se você tiver pecado, mesmo se a situação estiver difícil sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, Jesus, ele é o amigo fiel. E da mesma forma que ele fez ali com aquela mulher que estava sendo alvo ali, querendo perto de ser apedrejada por aqueles homens, da mesma forma que ele fala com aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condena, nem eu te condeno, vai, não peques mais. Da mesma forma, Jesus fala a sua vida nesta noite, mesmo se você estiver errado, mesmo se você estiver tropeçado, mesmo se você estiver falhado, ele está pronto a te levantar, te erguer e dizer: vá e não peques mais. O nosso Jesus, ele padeceu, ele sofreu na cruz do Calvário, e lá no madeiro ele dá o brado e diz: Pai, está consumado. Pagou o preço de sangue, morreu pelo meu e pelo seu pecado. Está consumado, está pago, o preço do nosso pecado está pago, e você pode entrar diante de Deus e pedir perdão e receber o seu perdão. Aquele homem, ele entra diante de Jesus, procura Jesus, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se as coisas não estão dando certo, se você está cansado de sofrer, cansado de padecer, cansado de viver essa vida, este mundo de ilusão, de sofrimento, cansado de fazer as coisas do seu jeito, faça como esse oficial do reino e procura Jesus nessa noite, porque ele está de braços abertos a te aceitar e te receber. Aquele homem, ele procura Jesus e ele pede. Nós vemos, a Bíblia nos diz que ele suplica que Jesus vá até a sua casa, para Jesus orar, interceder pelo seu filho que está à beira da morte. O filho dele está à beira da morte, mas ainda não morreu. Está à beira da morte, a situação está difícil. Mas não tem problema grande que o nosso Jesus, ele não pode resolver. Essa situação para Deus não é nada. O nosso Deus é um Deus que trabalha, é um Deus que tem, é um Deus que pode, é um Deus que opera. E quando ele determina do céu, o homem, Satanás, não pode impedir. Se Deus falou que vai fazer, ele vai. Se Deus falou que vai levantar, ele vai levantar. Se Deus falou que vai restituir, ele vai restituir. Se Deus falou que vai capacitar, ele vai capacitar. Se Deus falou que vai abater, ele vai abater. Se Deus falou que vai renovar, ele vai renovar. Não tem como contender contra a real vontade do Eterno. Alinha o seu coração, as suas vontades com as vontades do Eterno, e você vai ser feliz na terra. Eu libero uma palavra sobre a sua vida nessa noite.
você vai entender a real vontade de Deus para a sua vida e você vai ser abençoado. Você vai entender que o choro ele dura a noite, a alegria vem ao amanhecer, que esse momento de luta, de tribulação, de provação vai passar, porque o nosso Deus ele ainda faz na terra. Aquele homem ele entra diante de Jesus. Ele suplica. Ele implora que Jesus vá até a sua casa e estenda a sua mão sobre o seu filho. Porque para entrarmos diante de Jesus, temos que entrar com sinceridade, não com engano, não com mentira, não maquiando, mas com sinceridade. Senhor, me ajuda nessa área. Senhor, me ajuda nessa outra área. Senhor, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, me ajuda, Senhor. Jesus, eu preciso da tua graça, da tua mão. Ó Deus, como eu sou falho. Ó Deus, como eu sou falha. Ó Pai, eu preciso da sua misericórdia, porque a Bíblia nos diz no Salmo 139, a partir do versículo 4, que ainda a palavra não chegou à minha boca, mas tu já conheces, Senhor. O nosso Deus, ele tem os olhos como chama de fogo. Antes da palavra chegar à minha boca, o nosso Deus conhece. Ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Ele sabe o que eu penso, ele sabe o que você pensa. Não adianta entrar diante de Deus com a santidade maquiada, com palavras persuasivas, achando que está tudo certo, achando que está tudo bom. Eu trabalho, eu faço a obra de Deus, e entra diante de Deus com a santidade maquiada, e Deus está te vendo, Deus está te contemplando, conhece a sua vida, conhece a sua limitação, conhece a sua natureza, te conhece por dentro, te conhece por fora. Muita gente fala, eu conheço Deus. Você fala, você tem Deus na sua vida, você quer aceitar Jesus? Eu já conheço Jesus, eu já tenho Jesus na minha vida, porém não anda do jeito que Jesus andou, não fala da forma que Jesus falava, tem um testemunho profano, fala qualquer coisa, anda no meio de companhias impróprias, fazendo as coisas que aquelas pessoas fazem, não é luz no ambiente, não é um referencial, não influencia, mas ele é influenciado a um ambiente onde ele vive. O homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser diferente. Você conhece Jesus? Mostra que você conhece Jesus através do seu testemunho, através do seu jeito de andar, do seu jeito de falar, do seu jeito de vestir, do seu jeito de comportar, através do seu jeito de pensar. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você vai entender a vontade real e perfeita de Deus para a sua vida e para o seu ministério. Se posiciona. Ele implora. Ele coloca Jesus na qualidade de Senhor. E o Jesus é o Senhor da nossa vida, da minha e da sua vida. Na mesma hora que ele implora Jesus, Jesus ouve aquele homem e libera uma palavra sobre ele. E a palavra de Jesus é: se vocês não virem maravilhas, sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Você pode ir, o seu filho vive.
Jesus libera uma palavra para aquele homem, aquele oficial poderoso. E a palavra é: você pode ir, o seu filho vive. Quando aquele homem ouve a palavra de Jesus, ele não questiona, ele não indaga, ele não fala: meu filho está à beira da morte, está morrendo. Ele não fala para Jesus o tamanho do problema dele, mas ele fala para o seu problema o tamanho do seu Jesus. Ele não questiona, na mesma hora ele vai e desce para sua casa. Quando ele chega em casa, ele tem notícia de vitória. Eu tenho uma palavra de Deus para sua vida. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Deus falou que vai te levantar, Ele vai te levantar. Se Deus falou que vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Deus falou que vai te tirar dessa cadeia, que vai te tirar desse hospital, Ele vai te tirar da cadeia, Ele vai te tirar do hospital. Agora não murmure, não fique falando para Deus, mostrando o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema, como se Deus ele não soubesse, não tivesse poder suficiente para fazer um milagre na sua vida. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Tenha fé, tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus vai entrar com a providência, Deus vai mudar o teu cativeiro, Deus vai fazer a obra, Deus vai entrar onde o homem não pode entrar, porque Ele ainda tem poder na terra, e ainda Ele fala: eu quero orar pela tua vida. Vamos orar, ó Deus, nesse momento eu te apresento, ó Pai amado, a vida desse amado ouvinte, Jesus, que está aí ligadinho no programa, Senhor. Ó Deus, eu peço, ó Pai amado, que o Senhor vá de encontro à vida dele, que o Senhor venha sustentá-lo, que o Senhor venha suprir as necessidades do teu servo, do teu filho, desse ouvinte, desse rapaz, dessa moça, dessa mulher. Ó Deus, demaia Sérbia, não te caia sé. Ó Deus, vai de encontro, Jesus, às vidas, almas. Ó Deus, venha, meu Pai amado, fazer um reboliço na vida deste homem, na vida desta mulher. Ó Pai, venha suprir todas as necessidades, ó Deus, e venha entrar com a providência e glorificar o teu nome, porque ainda o Senhor faz, ainda o Senhor opera na terra, e cremos que o Senhor é fiel. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amado ouvinte, nós estamos chegando ao fim de mais um programa Deus Proverá. Que Deus em Cristo vos abençoe, mandando um abraço especial para todos os irmãos que estiveram aqui conosco, né? Aqui no Instagram, né? A nossa irmã Maria, a nossa irmã Michele, nosso irmão Diego, a nossa irmã Aline, o nosso irmão Reginaldo, nosso irmão Flávio, nosso irmão Vazênias, os irmãos que estão aqui conosco aqui no Facebook. Muita gente chegando aqui, o irmão Giovanni, nosso irmão Cacá, nosso irmão Elbert, muita gente ligadinho conosco. Deus em Cristo vos abençoe, Vale do Aço. Deus em Cristo vos abençoe, povo de Deus. Amanhã estaremos aqui de volta com mais programa Deus Proverá. Fique ligado, porque Deus vai te surpreender na terra. Deus abençoe, Vale do Aço. Até amanhã, e a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. O inimigo quase me roubou de Deus, falsas alegrias e falsas vitórias, falsas glórias, e como um pedaço de cana ele me mastigou, e em bagaços me arrastei até a igreja.
amigo.